Oi, gente. O Javier Milei acredita no bicho-papão. O detalhe é que, para ele, o bicho-papão, o mal, é o Estado. A instituição que, aliás, ele resolveu influenciar a assumir o governo da Argentina, né? Porque quem está no governo administra e influencia o funcionamento de instituições estatais. E o Javier Milei deixou isso claro em várias entrevistas. Ele disse que o desprezo dele pelo Estado é infinito, né? Ele compara o Estado com fileiras inimigas. É o inimigo, é o bicho-papão, é o encosto, né? Só falta dizer que é o demo. Ele diz estar infiltrado para destruí-lo, né? Destruir esse inimigo, não é? Adoro ser o topo do Estado, sou eu quem o destrói, confessa Milei. Na verdade, ele está no topo do governo e os governos influenciam o funcionamento de instituições estatais, né? Estado não é a mesma coisa que governo, mas porque o governo é transitório, o Estado é o exercício do poder político sobre uma população em um determinado território. Esse é o conceito restrito de Estado. Estado, na verdade, tem vários conceitos ao longo da história, dependendo do autor. E essa visão infantil do Milei, essa visão do Estado como um mal, né? Essa visão maniqueísta, né? De que ele representa o bem e que o Estado representa o mal, o maligno. É uma visão que está ficando muito comum, sendo propagandeada por liberais, por anarcocapitalistas, entre outros. E é importante a gente desconstruir isso e vocês compartilharem esse vídeo em que eu vou demonstrar com relativa facilidade de que essa visão não tem nenhuma sustentação histórica, que é uma visão infantil ou infantiloide, né, uma coisa imbecil, sobre essa instituição, que não significa que o Estado seja uma coisa boa. O Estado não é nem bom nem ruim, nem maligno nem bonzinho. O Estado e seu funcionamento depende de uma condensação de correlação de forças da sociedade ao longo do tempo, ao longo da história. Ele é o resultado da sociedade em que ele foi gestado, né? Ele é criado em uma determinada sociedade e as suas características correspondem à sociedade em que ele foi desenvolvido ao longo do tempo. É muito fácil de perceber isso quando comparamos, por exemplo, o Estado brasileiro com o Estado alemão. Se eu perguntasse para vocês qual é o Estado mais eficiente, o brasileiro ou o alemão, qual garante para o trabalhador melhores condições de trabalho, o Estado brasileiro ou o Estado alemão, do ponto de vista legal? Quase todos vocês, imagino, vão dizer que é o Estado alemão. Mas aí, quando a gente vai examinar, a gente percebe que o Estado alemão, na sociedade alemã, tem menos sindicatos, mas eles são muito poderosos. O Brasil tem muitos sindicatos pouco poderosos. Então, a questão do valor do trabalho na sociedade alemã tem a ver com a pressão sindical sobre o Estado. O Estado corresponde a uma correlação de forças em que poderosos sindicatos fazem com que o Estado alemão respeite a classe trabalhadora. E esse é um dos fatores, não é o único, mas é um dos fatores que leva na Alemanha a hora trabalhada a ser muito mais valorizada. Tem muitos outros fatores, mas enfim, esse é um fator relevante. Isso significa que a correlação de forças na sociedade produz um determinado resultado. E isso é produzido ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Esse conceito de Estado é do marxista, o filósofo e sociólogo Nikos Poulantzas, sociólogo grego, né? Ao longo da tradição em relação a examinar o Estado, né, tem aquele conceito restrito que eu já falei, mas existem outros conceitos. A concepção liberal, por exemplo, é que o Estado deve ter funções administrativas restritas e que deveria ser um árbitro entre contratos. Por isso, a concepção liberal é de Estado mínimo. Caberia ao Estado apenas regular as relações entre indivíduos livres e esses contratos, garantir que esses contratos fossem respeitados, garantir que a lei fosse respeitada. Essa seria a função mínima e essencial do Estado dentro da concepção liberal. O marxismo, que produziu a crítica mais contundente ao capitalismo, observou que essa visão liberal ela é idealista, ela é fora da realidade. Porque na realidade, no mundo real,
O que é que acontece? O Estado sempre teve um caráter de classe. Os estados absolutistas, o Estado feudalista, os senhores feudais tinham muito poder e as leis eram feitas para beneficiar os senhores feudais, né? No Estado capitalista, numa sociedade capitalista, as leis favorecem os interesses dos capitalistas, é o Estado burguês. A sociedade ela é organizada de tal forma que a classe social que tem mais poder sobre o Estado determina as regras. As regras, elas não são ideais, elas são construídas dentro da sociedade. Essa foi uma contribuição fundamental da teoria marxista. Mas tiveram outras concepções importantes sobre o Estado. Max Weber diz que o Estado é a instituição, sociólogo Max Weber, diz que é a instituição que tem um monopólio da violência física dentro da sociedade. E esse é um conceito importante, porque se você parar para pensar, o Estado é a instituição que pode utilizar violência física, né, dentro da sociedade. Isso é muito mais restrito e tem um monopólio dessa violência, porque tem o exército, né, porque tem as polícias, porque tem todo um aparato para poder utilizar a violência física. E quando pessoas utilizam a violência física, estariam operando fora do Estado. Claro que existem circunstâncias que fora do que é legal, mas existem circunstâncias que isso é admitido, legítima defesa e tudo mais, enfim. Mas são as exceções, né? Quem tem o monopólio da violência física é o Estado. O Pierre Bourdieu, esse autor aqui, ó, ele defende que o Estado tem o monopólio da violência física e simbólica na capacidade de influenciar o jeito das pessoas pensarem, né? E é claro, e aí eu acrescentaria a concepção marxista, que o Estado corresponde aos interesses da classe que domina o Estado, que controla o Estado, né? Que tem mais influência sobre o Estado. Então o Estado não é bonzinho ou malvado. Ele corresponde à história de cada país e como foi construída. O Estado brasileiro, por exemplo, desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, tinha lá patrimonialismo, ele pedindo emprego para um parente. Isso poderia não ter virado característica do nosso Estado, mas ao longo da história do Brasil, os líderes políticos e as classes dominantes, e aí o conceito de classe é muito importante, as classes dominantes perpetuaram a prática do patrimonialismo, do uso privado da coisa pública. Perpetuaram, ou seja, mantiveram as práticas autoritárias. E essa acabou virando uma característica do Estado brasileiro. Significa que precisa ser assim para sempre? Não. E nós encontramos exemplos, inclusive, no próprio Estado brasileiro. No Brasil, não existia garantia do direito social à saúde. A saúde era uma coisa da caridade, das instituições de caridade, ou ligado ao emprego, mas não era um direito social. Aí, com a Constituição Cidadã de 1988, nós tivemos o reconhecimento do direito social à saúde e depois a formação, a construção de uma instituição estatal do SUS, Sistema Único de Saúde, que visava justamente garantir esse direito social estipulado na nossa Constituição. Como é que isso foi possível? Foi possível através de luta social, modificando a natureza do Estado brasileiro em relação a um tema importante, que é o tema da saúde. Mas nós conseguimos adequadamente financiar, expandir o SUS para que ele se tornasse o sistema totalmente dominante e assim mais acessível a toda a população, mais funcional, mais capaz de resolver os problemas em todas as esferas, em todos os níveis de complexidade. Não conseguimos tudo que nós gostaríamos, né? E aí pelo qual o movimento sanitário lutou. Isso mostra que movimentos podem modificar a natureza do Estado. Então o Estado não é bonzinho ou malvado. O Estado israelense está produzindo um genocídio, coisa monstruosa. O Estado brasileiro, no passado, perseguiu e prendeu pessoas durante a ditadura militar. O Estado, ele não é bom ou ruim. Ele é capaz de fazer coisas boas, como garantir direitos sociais, saúde, educação. Ele é capaz de garantir programas como Bolsa Família e reduzir a pobreza. Ele é capaz de garantir direitos sociais e combater
situações análogas à escravidão, que são coisas boas, devem ser combatidas, têm que ser denunciadas e reprimidas, né? Mas o Estado também é capaz de fazer coisas ruins. Genocídio, é capaz de fazer coisas ruins com violência policial, como nós vimos recentemente ser perpetuada por policiais, e não é uma coisa de alguns indivíduos. Existe um problema aí na corporação, existe um problema na estrutura do Estado na relação entre a polícia e as classes dominadas, as classes trabalhadoras e as pessoas mais pobres. Então, isso mostra fundamentalmente que essa visão infantiloide, essa visão tola, essa visão ingênua, ela é sedutora para uma juventude pouco informada. Ela é sedutora para pessoas que não estudam muito. Porque ela dá um bode expiatório, ela dá alguém, a uma entidade, não é uma pessoa, ela dá uma entidade a que culpar. E o bom para o capitalismo desse tipo de discurso, desse tipo de ideologia, é que faz as pessoas não examinarem os problemas do sistema capitalista. O sistema, inclusive, que governa como os estados funcionam. Porque é o sistema capitalista e as classes dominantes do capitalismo que escrevem a maioria das leis, são elas, as classes dominantes do capitalismo, que determinam o desenho das instituições estatais. O Estado, ele não vem do nada, ele não brota do zero. Ele é um resultado da correlação, da condensação da correlação de forças dentro da sociedade ao longo do tempo. E é por isso que é tão fácil desmontar para uma pessoa como eu essa percepção do Milei, mas é difícil na sociedade a gente fazer as pessoas compreenderem isso, porque existe um elemento maior de complexidade em relação à história dessas instituições. E é muito mais fácil para as pessoas, especialmente em uma sociedade que não quer que o capitalismo seja criticado, culpar o Estado. Quando o Estado pode ser melhor, pode ser pior, pode ser mais eficiente, pode ser menos eficiente, pode fazer coisas boas ou pode fazer coisas ruins, dependendo fundamentalmente das forças políticas que estão guiando esse Estado. Se estiverem guiando para sistemas que produzem maior igualdade, maior garantia de serviços de qualidade, que produzem maior justiça tributária, ou se estão guiando na direção de sistemas hierárquicos, sistemas que produzem mais desigualdade, mais pobreza, aliás, como é o caso da Argentina, cuja pobreza, antes das medidas aprovadas pelo Milei, estava em 42%, que já era muito ruim, o que mostra que os governos anteriores não trabalharam pela justiça, né? Mas ele conseguiu fazer uma situação ruim se tornar ainda muito pior, com a pobreza saltando para quase 53% da população em estado de pobreza. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você quiser compreender mais sobre esses e outros conceitos, pense em adquirir nossos cursos, pense em se inscrever no canal, divulgar o nosso material, quem sabe mandar um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.